Paz e graça a todos vocês, eu sou Jéssica Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre a história do cristianismo, a religião que mais cresce no mundo apesar das perseguições. Nós vamos aqui acompanhar uma linha do tempo dos acontecimentos que fazem parte da história desde o início da igreja até os dias de hoje, né? Qual a base do cristianismo? O que sustenta a nossa fé? Nós, como cristãos, cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento, que veio ao mundo salvar a humanidade. Nós temos essa afirmação comprovada pelo próprio Cristo, inclusive, relatada lá no livro de Mateus, no capítulo 16, onde Pedro responde a Jesus afirmando que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus logo em seguida diz a Pedro que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Qual pedra? Sobre Pedro? Não, sobre ele mesmo, pois Jesus é a rocha eternal, a pedra que vive. Eu vou deixar todos esses versículos aí anotados. Então, o nascimento de Jesus marca o início do cristianismo. Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, como era a promessa dele vir. Ele teve aí o seu ministério iniciado aos 30 anos, ele curou, ele fez milagres, ele batizou. Aos 33 anos de idade, nós sabemos que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida abundante na vida dele, né? Na morte e na ressurreição dele. E após 3 dias ele ressuscita, depois ele dá uma ordem aí aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto descesse poder sobre ele, sobre os seus discípulos, né? Era uma promessa do Senhor, a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre o seu povo. Então, no dia de Pentecostes, estavam aí reunidos cerca de 120 pessoas. Enquanto eles estavam reunidos, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, né? E esse momento da descida do Espírito Santo é considerado o nascimento da igreja. Então, nós vimos até aqui a base do cristianismo, o início da igreja. Porém, a partir daqui, nós temos uma série de perseguições que fazem parte da nossa história e que marcou gerações, né? E eu vou resumir aqui essa lista de perseguições sofridas pela igreja nas mãos de diferentes imperadores. As perseguições romanas que a igreja enfrentou começaram em torno de 64 depois de Cristo e foram até 313 depois de Cristo. Em 64 nós temos, por exemplo, o grande incêndio de Roma, onde o imperador Nero culpou os cristãos pelo incêndio que devastou Roma, iniciando a primeira perseguição. Muitos cristãos foram torturados e executados, incluindo os apóstolos Paulo e Pedro. Tá? As perseguições elas continuaram sob vários imperadores, como Trajano, Domiciano, Marco Aurélio, Décio, cada um com as suas razões, e a intensidade e o alcance da perseguição ela variava. O imperador Décio, por exemplo, ele emitiu um edito exigindo que todos os cidadãos do Império Romano realizassem sacrifícios aos deuses romanos. E muitos cristãos eles se recusavam e eram executados. Uma das perseguições mais severas que a igreja enfrentou foi com Diocleciano, que junto com os seus co-imperadores emitiram uma série de editos ordenando a destruição de igrejas, a queima de escrituras e a execução de cristãos que se recusassem a renunciar à sua fé. Mas em 313, o imperador Constantino e Licínio emitiram o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo e pôs fim às perseguições. E aí, nesse período, mesmo com todas as perseguições sofridas, o cristianismo ele difundiu-se por todo o Império Romano e provavelmente até o leste da Índia, né, onde os cristãos eles perceberam que faziam parte de um movimento em rápida expansão e o chamaram de católico, termo que sugere que o cristianismo é um movimento universal. Então, o imperador Constantino entendeu que o cristianismo não poderia ser destruído, pois apesar das perseguições e martírios, os cristãos eles continuavam a se fortalecer e aumentar. Desse modo, favoreceu política e religiosamente ao cristianismo, facilitando sua aceitação a partir do seu governo. Em 325 aconteceu ainda o Concílio de Nicéia, que foi um evento histórico que reuniu bispos cristãos para discutir a fé cristã e harmonizar a igreja, porque com o fim das perseguições religiosas, a fé cristã havia se espalhado pelo Império Romano. Contudo, esse processo deu origem a uma forma distinta de interpretar os dogmas da instituição. Como vimos, o cristianismo começou como uma pequena ramificação do judaísmo,
e três séculos depois, ele tornou-se a religião favorecida do Império Romano. A história inverteu-se completamente em 391, onde o cristianismo não só se tornou a religião oficial de Roma, como todas as outras religiões pagãs passaram a ser perseguidas. A partir do momento em que o Império resolveu tornar a religião cristã oficial para os romanos e todos os povos por eles dominados no século IV, a Igreja cristã começou a ganhar força como uma instituição poderosa. Os patriarcas do cristianismo estavam espalhados pelo Império Romano em várias cidades: Alexandria, Jerusalém, Antioquia, Constantinopla e Roma. Segundo ordenou o imperador em 455 d.C., o patriarca de Roma passou a ser, a partir de então, a autoridade máxima sobre a Igreja, sob a denominação de Papa. Depois desse processo, a Igreja Católica foi consolidando o que resume os seus objetivos. Igreja Católica Apostólica Romana, ficou definido essa instituição porque ela representa uma assembleia, igreja, que deveria espalhar o evangelho a todo o universo. Católica, católico significa universal, seguidora dos apóstolos de Cristo, apostólica, com sede em Roma, romana. Gente, e esse vídeo ainda tem muita história, ainda tem muita coisa para ser contado aqui. Vai entrar aí a questão da reforma protestante, a extensão do cristianismo em outros continentes. Só que para não ficar muito extenso, eu vou deixar esse restante da história para um outro vídeo, até porque está se aproximando aí a data, né, da reforma protestante. Então, eu acho que vai encaixar bem aí nesse período. Eu vou deixar até aqui. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido de muito proveito para você, que esse resumo da história do cristianismo tenha trazido aí conhecimento para você, né, que possa agregar em sua vida, tá? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.